Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre as chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro no último dia 22 de março de 2024. Lembrando que essa aula está sendo gravada no dia 23 de março de 2024. Sendo assim, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, no transcurso desta semana, a imprensa noticiou as previsões feitas por renomados institutos de meteorologia que estavam prevendo chuvas muito fortes no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a previsão estimava que poderíamos ter chuvas em 72 horas atingindo até 500 milímetros, ou seja, um índice realmente extremamente elevado, razão pela qual municípios do estado do Rio de Janeiro, principalmente da região metropolitana do Rio de Janeiro e também da região serrana, entraram em estado de alerta mediante as previsões feitas por renomados institutos de meteorologia. Então, todos eles tiveram a mesma previsão, que teríamos chuvas muito fortes no estado do Rio de Janeiro, desde a Costa Verde, que é o litoral sul do estado do Rio de Janeiro, onde temos lá os municípios de Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba e por aí vai, até o norte do estado do Rio de Janeiro. E a previsão maior estava, de fato, para a região serrana, principalmente ali no entorno de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e por aí vai. Então, essas previsões foram feitas de forma bastante antecipada e isso deu tempo para que as autoridades pudessem, se preparar, pelo menos criar um plano de contingência que permitisse atender às eventuais vítimas das inundações, dos deslizamentos de terra que ocorreriam, assim como ocorreram, não na grande proporção como era esperado, mas é aquele negócio, O tempo ele é imprevisível. Então, os cálculos matemáticos indicavam um volume de chuva muito grande. Não só os modelos norte-americano, e assim como canadense, europeu, estimavam um volume de chuva muito acima daquilo que se espera para a mudança de tempo decorrente da aproximação de uma frente fria. Mas, graças a Deus, podemos assim dizer, apesar de até o momento terem sido registrados 7 óbitos no Rio de Janeiro, mas graças a Deus que as chuvas não vieram na proporção esperada pelos meteorologistas, ficaram abaixo, apesar de terem causado em alguns municípios grandes transtornos, deslizamento de terras, inundações e, infelizmente, vítimas fatais, como ocorreu, por exemplo, lá no município de Petrópolis. Então, aqui, para iniciarmos o nosso encontro, eu estou colocando o mapa do estado do Rio de Janeiro, onde nós temos aqui a variação do índice pluviométrico no nosso estado. Então, vocês podem perceber
Isso aqui é a média de chuvas apurada por ano. E essa média envolve o cálculo dos últimos 15 anos. É dessa forma que você tem a média do índice pluviométrico. Então vocês podem perceber, através dessa cor vinho, que aqui na região serrana nós temos pontos em que o índice pluviométrico anual ele varia de 2.500 a 3.000 milímetros por ano. E nessa parte vermelha também na região serrana, e aqui no município do Rio de Janeiro, sobretudo nos maciços da Tijuca e da Pedra Branca, o índice pluviométrico ele varia de 2.000 a 2.500 milímetros. Sendo que também nós temos áreas aqui dentro da própria região metropolitana, onde esse índice pluviométrico é mais baixo, nessa cor azul, variando de 750 a 1.000 milímetros. E vocês podem perceber que o norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro são as duas regiões de menor incidência de chuvas, enquanto que a região serrana e também o sul do estado do Rio de Janeiro, sobretudo essa faixa aqui que nós chamamos de Costa Verde, são as áreas que registram os maiores índices pluviométricos. Na Costa Verde, a média oscila entre 1.750 a 2.000 milímetros. Então, por que eu estou mostrando esse mapa para vocês? Para que vocês tenham noção do quantitativo de chuva que ocorre no estado do Rio de Janeiro, nas suas mais diferentes regiões, ao longo do ano. Então, quando se tem uma previsão de uma chuva que em 72 horas irá alcançar 500 milímetros, ora, na verdade, em relação às áreas de maior incidência pluviométrica, de 2.500 a 3.000, significaria o quê? Um quinto a um sexto da chuva prevista para todo ano, sendo registrada apenas no intervalo de 72 horas. Então, de fato, um índice extremamente elevado e que, por se tratar de ocorrer numa região serrana, com relevo bastante acidentado, ora, a probabilidade de também ocorrer escorregamentos, deslizamentos de terra é muito grande, razão pela qual o estado de alerta foi acionado, a Defesa Civil foi acionada e outros órgãos, bombeiros também foram acionados para ficar em estado de prontidão para poder, no espaço de tempo menor possível, atender às eventuais vítimas das fortes chuvas que estavam sendo previstas para o estado do Rio de Janeiro, nesse período que se estendeu do dia 22, irá findar no dia 24 de março, ou seja, no domingo. Lembrando que essa aula está sendo gravada no sábado, dia 23 de março. Então, aqui nós temos, por exemplo, agora uma sequência de imagens de satélite que irão nos auxiliar a entender o que aconteceu e o porquê dessa previsão do tempo ter indicado que teríamos um volume de chuva extremamente elevado no intervalo de 72 horas aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, no dia 20 de março de 2024, portanto, na quarta-feira, nós tínhamos já uma frente fria em formação lá na Argentina e no Uruguai. E tínhamos um centro de baixa pressão atmosférica posicionado no norte da Argentina, potencializando a formação de nuvens de chuva. Tanto é assim que nós tivemos, nós tivemos no transcurso dessa semana tempestades violentas, por exemplo, na província de Buenos Aires, onde, além das chuvas fortes, foram registrados
ventos com velocidade acima de 150 km por hora e precipitação de pedras de granizo com tamanho equivalente a bolas de golfe. Claro que não foram todas as pedras, as maiores pedras chegaram ao tamanho de uma bola de golfe. Então muitos carros tiveram seus vidros estilhaçados, assim como muitas janelas de prédios, residências também foram quebradas por essas tempestades que se formaram na quarta-feira lá na Argentina, na terça, na quarta, na quinta-feira naquele país. Então aqui nós temos essa imagem que foi obtida às 19 horas e 30 minutos, horário de Brasília, já mostrando a formação da frente fria lá na Argentina e no Uruguai. Repare, isso aqui dia 20. Dia 21, olha a velocidade de deslocamento. O sistema se deslocou muito rapidamente em direção à região sudeste. Então, na verdade, essa massa de nuvens que está aqui no interior dessa marcação ovalar é um sistema pré-frontal formado por nuvens carregadas que despejaram também por onde passaram uma grande quantidade de chuvas. E esse sistema chamado pré-frontal, que antecede a chegada de uma frente fria, ele foi perdendo força a partir do momento em que ele ingressou no estado de São Paulo. Tanto é assim que havia uma previsão de chuvas muito fortes no Rio de Janeiro na virada da quinta para sexta-feira. Então, inclusive, eu estava monitorando as imagens de satélite, estava percebendo que o sistema começou a enfraquecer já na noite de quinta-feira. E apesar de terem ocorrido em alguns pontos aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro chuva na noite de quinta para sexta-feira, essa chuva ficou bem abaixo daquilo que estava sendo esperado pelos meteorologistas aqui do estado do Rio de Janeiro, porque o sistema pré-frontal ele começou a perder força e, consequentemente, a quantidade de chuva não foi aquela esperada. Então, esperava-se uma chuva pesada, acompanhada de rajadas de vento, muitas descargas elétricas, e, de fato, isso acabou não acontecendo. As chuvas ficaram bem abaixo daquilo que estava sendo esperado, e, graças a Deus, isso aconteceu para evitar maiores transtornos na sexta-feira aqui na cidade do Rio de Janeiro. Não só na cidade do Rio de Janeiro, assim como os outros municípios que estavam na rota desse sistema frontal que se deslocou para a nossa região sudeste. Aqui nós temos agora a imagem do dia 22 de março, às 20h30, horário de Brasília. Nós podemos perceber que as nuvens carregadas já haviam se deslocado para o norte do estado do Rio de Janeiro. Então, aquela região dos lagos e o norte do estado do Rio de Janeiro estavam sob efeito de nuvens carregadas e com chuvas muito fortes. E as condições de tempo ainda mantinham instabilidades, agora já mais moderadas, na região serrana aqui de Petrópolis, Teresópolis. Então as chuvas nesse horário já haviam diminuído, uma vez que as chuvas atingiram grandes proporções na serra, exatamente no período da tarde de sexta-feira. E essa imagem obtida hoje, dia 23 de março, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, mostra já o sistema muito mais enfraquecido. Então, o que eu quero dizer a vocês, que a possibilidade de ocorrerem chuvas muito fortes neste sábado, na região metropolitana do Rio de Janeiro e também na região serrana de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e áreas adjacentes, é uma possibilidade extremamente remota, porque o sistema está em processo de enfraquecimento. E mesmo reconhecendo que no período da tarde
nós teremos o crescimento de nuvens. Esse crescimento de nuvens ficará mais restrito ao norte do estado do Rio de Janeiro, ao Espírito Santo e ao centro-norte do estado de Minas Gerais. Então, essa frente fria, ela já está se enfraquecendo. Então, hoje, nesse exato momento, aqui no município do Rio de Janeiro, são 11 horas da manhã, nós temos um tempo nublado, mas está abafado, temos o mormaço. Então, a temperatura em relação ao mesmo horário de ontem, aqui na região do Grande Meia, está um pouquinho acima. Então, nós já vimos, inclusive, né, o sol aparecendo entre nuvens aqui na zona norte do Rio de Janeiro, em alguns pontos isolados, e isso quer dizer que esse sistema está em processo de dissipação, enfraquecimento, e por esse motivo a possibilidade de termos chuvas muito fortes hoje na região metropolitana do Rio de Janeiro e na região serrana de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, é uma possibilidade que eu considero muito pequena, muito remota. E graças a Deus, a quantidade de chuva esperada não aconteceu e não acontecerá, para o bem daquelas famílias que vivem em áreas de risco, não só em áreas de encostas, assim como as margens dos rios, porque nós sabemos que quando ocorrem chuvas torrenciais ou ocorrem chuvas torrenciais, os riscos de deslizamento de encostas aumentam substancialmente e também o transbordamento dos rios ocorre também com maior frequência e aquelas pessoas que vivem nas imediações dos rios também acabam sendo atingidas pelas cheias, pelas inundações e muitas famílias perdem aquilo que compraram com muito sacrifício. Eu estou falando isso para tranquilizar as pessoas, porque ainda tem previsão de chuva muito forte na região metropolitana do Rio de Janeiro neste sábado, mas eu particularmente não acredito que isso vá acontecer. Até mesmo porque eu estou de hora em hora monitorando as imagens de satélite e não temos nenhum indicativo de formação de nuvens carregadas que possam gerar temporais violentos como estavam sendo previstos para o sábado aqui na nossa região metropolitana. Aqui nós temos agora a temperatura, a imagem da temperatura do Atlântico Sul. Por que eu estou mostrando isso? Porque essas chuvas previstas que alcançariam em 72 horas um patamar próximo a 500 milímetros, elas de certa forma seriam potencializadas pela maior temperatura da água do Atlântico Sul. Então aqui nós temos o contorno do litoral da região sudeste, onde é possível perceber que essa temperatura do mar está 1, 2, 3 graus acima da média, do padrão médio. Quanto mais vermelho, mais alta é a temperatura. Então a cor branca é a temperatura média normal e a partir do momento que fica amarelo, o amarelo é 1 grau acima da média, o laranja 2 graus acima da média, já o avermelhado 3 graus acima da média, o vermelho 4 graus, o vermelho escuro 5 graus acima da média. Então você pode ver que aqui no litoral da região sudeste, a temperatura do mar, assim como em boa parte do litoral brasileiro, está acima da média, o que certamente contribuiu para potencializar o sistema frontal que se deslocou da Argentina e do Uruguai para a nossa região sudeste. Lembrando que se a temperatura da água do mar está mais elevada, isso quer dizer que o oceano estará liberando não só mais energia para a atmosfera, assim como vapor d'água. E os ventos procedentes do mar empurram essa umidade para dentro do continente
E o sistema frontal em deslocamento vai provocar a formação das nuvens de chuva, principalmente naquilo que nós chamamos de sistema pré-frontal, que são aquelas chuvas acompanhadas de raios e ventania, chuvas fortes que antecedem a entrada do ar mais frio deslocado pela massa polar atlântica. Aqui nós temos também um outro elemento que é importante para que vocês possam melhor entender por que a região serrana do Rio de Janeiro, ela normalmente é mais atingida com o volume de chuva acima de outras regiões do nosso estado. Então, alongando-se, pelo nosso estado, nós temos a Serra do Mar, que ela passa aqui bem próxima do oceano, na Costa Verde, ali em Paraty, em Angra dos Reis, em Mangaratiba e por aí vai. E a Serra do Mar, que aqui é chamada de Serra da Bocaina, lembrando que essas terminologias aqui são terminologias locais, porque essas serras aqui fazem parte do alinhamento chamado Serra do Mar, que se inicia lá em Santa Catarina e se estende até aqui o norte do estado do Rio de Janeiro. Então, essa faixa verde é importante porque é uma área de remanescência da Mata Atlântica. Então, essa área de preservação da Mata Atlântica, ou seja, onde a Mata Atlântica ainda pode ser vista em vários pontos, é normalmente aquela área formada pelos morros que compõem a Serra do Mar. Então, esse alinhamento que se estende margeando o nosso litoral do sul até o norte do estado do Rio de Janeiro, funciona como uma espécie de barreira orográfica que retém parte da umidade que vem do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico está aqui embaixo. Aqui é a Baía da Guanabara, aqui é a Baía de Sepetiba, aqui é a Restinga de Marambaia, aqui é a Baía da Ilha Grande. Então, vamos lá. Ou Baía de Angra dos Reis, como queiram chamar. Então, repare que esses ventos úmidos procedentes do Oceano Atlântico, eles irão se deparar com as vertentes da Serra do Mar voltadas para o Oceano Atlântico. Então, lembrando que a Serra do Mar, em vários pontos, tem altitudes superiores a 1.500 metros, em outros pontos essa altitude chega a superar 2.000 metros, e essa barreira orográfica contribui para reter parte da umidade procedente do Oceano Atlântico. Então, se a água do mar está mais aquecida no litoral da região sudeste, com isso aumentando a evaporação do oceano. Ora, se o vento ele sopra do mar para dentro do continente e esse vento carregado de umidade se depara com um obstáculo orográfico, isso vai contribuir para a retenção de nuvens e, consequentemente, elevação do quantitativo de chuvas que ocorrem, sobretudo, nas vertentes voltadas para o Oceano Atlântico. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma grande quantidade de chuva nessas vertentes, toda vez que se formam sistemas de tempestades com proporções similares a esse sistema que foi previsto ao longo dessa semana. No caso aqui do município do Rio de Janeiro, o que eu chamo a atenção de vocês? Aqui, essa faixa verde aqui, ó, maciço da Tijuca. Essa outra faixa verde aqui é o maciço da Pedra Branca, onde você tem morros com vertentes voltadas para o Oceano Atlântico. Então, onde normalmente são registrados os maiores índices pluviométricos do município do Rio de Janeiro. Exatamente nas vertentes do maciço da Tijuca e da Pedra Branca, nas áreas, sobretudo, voltadas para o mar, pelo mesmo motivo que ocorre na região de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e por aí vai. Então, aqui nós temos pontos em que o fator orográfico irá contribuir para a ocorrência de um volume maior de chuva toda vez que um sistema frontal com potencial de geração de tempestades
se forma e se dirige para o estado do Rio de Janeiro. Então, é importante também nós conhecermos o alinhamento do relevo do estado do Rio de Janeiro para que possamos entender melhor o porquê de, em determinadas áreas do nosso estado, termos um volume de chuva bastante significativo, como ocorre, por exemplo, na Serra do Mar. Aqui, Serra dos Órgãos, e que é o nome local da Serra do Mar, ali naquela região de Petrópolis, Teresópolis, e também Nova Friburgo. Aqui nós temos, por exemplo, o volume previsto de chuvas para 72 horas. Então, repare, 469 milímetros previstos para 72 horas aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa tonalidade vinho, né, mais escura, chuvas acima de 300 milímetros. E vocês vão perceber com clareza que exatamente onde nós temos esse alinhamento serrano é que o volume de chuva, não só previsto, mas assim como aquele que realmente aconteceu, foi maior. Não chegamos e não chegaremos a esse volume próximo a 500 milímetros, até mesmo porque, como eu disse a vocês, as condições atmosféricas reinantes nesse momento mostram um enfraquecimento do sistema frontal e, consequentemente, sistemas de tempestades dificilmente se formarão sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro e sobre parte das serras do estado do Rio de Janeiro, e sendo assim, criando de certa forma um alívio para as autoridades, um alívio para a população que estava temerosa em razão das previsões, que eu não vou dizer pessimistas, porque tem que ser dessa forma mesmo. Os meteorologistas sabem o que estão fazendo, eles dispõem de supercomputadores, dispõem de metodologias de cálculos, o modelo americano, o modelo europeu, o modelo canadense e outros modelos matemáticos de previsão de tempo, de volume de chuva, e eles fizeram aquilo que eu faria se estivesse no lugar deles e se possuísse a formação deles. Se há uma possibilidade eminente de ocorrerem chuvas torrenciais, tem que dar esse alerta, tem que prevenir as autoridades têm que tomar as medidas paliativas e também adotar os planos de contingência para enfrentar eventuais calamidades causadas por chuvas torrenciais ou qualquer outro tipo de problema, né? No caso aqui, as chuvas torrenciais. Aqui eu estou colocando para vocês o volume de chuva registrado em algumas áreas, né, através do sistema de Alerta Rio da Prefeitura do Rio de Janeiro. Aqui é referente única e exclusivamente ao município do Rio de Janeiro. Repare que o Alto da Boa Vista foi a área que registrou o maior índice pluviométrico em 24 horas, 103 milímetros, um índice pluviométrico bastante significativo, mas ficou bem abaixo daquilo que estava sendo previsto. A Tijuca, bairro que fica colado ao maciço da Tijuca, 89 milímetros. Santa Teresa, que também fica no maciço da Tijuca, 66,6 milímetros, mas lembrando que a Tijuca, Santa Teresa, Tijuca e Muda ficam do lado da vertente do maciço da Tijuca, oposto ao Oceano Atlântico, razão pela qual a quantidade de chuva é menor do que aquela vertente voltada, por exemplo, para Barra da Tijuca, para a Lagoa Rodrigo de Freitas, para o Jardim Botânico e por aí vai. Anchieta, 49,8, Ilha do Governador, 61,6, Laranjeiras, 54,6, Jardim Botânico, 53,5, Rocinha, 49,8, foi uma surpresa, né? Porque normalmente na Rocinha temos um registro de um volume de chuva similar ao do Alto da Boa Vista, mas dessa vez a quantidade de chuva na Rocinha foi menor. Recreio dos Bandeirantes, 42,8, Estrada Grajaú-Jacarepaguá, 41,6, Grota Funda, 40,2,
São Cristóvão aqui, eu digitei errado, é 27,8, tá? Estou vendo aqui 37, mas é 27,8. Grande Méia, onde eu moro, 37,8. Então, como vocês podem ver, esses índices aqui não foram aqueles índices absurdos, extremos, como estavam sendo previstos. Graças a Deus que a quantidade de chuva ficou bem abaixo daquilo que estava sendo previsto, e pelo acompanhamento que eu fiz das imagens de satélite, nós tivemos ali na região dos lagos, né, chuvas com um volume bastante significativo, que infelizmente esses dados ainda não chegaram, mas o sistema de tempestade, ele se formou de uma forma mais intensa na região dos Grandes Lagos, ali na região dos lagos. Grande Lago é América do Norte, na região dos lagos, que na verdade é um conjunto de lagoas, né? Então ali Araruama, né, Saquarema, Praia Seca, Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, aquela área ali registrou bastante chuva. E dali para o norte fluminense, nós tivemos ontem a formação de sistemas de tempestades que ficaram bastante ativos. Aqui eu tenho outros dados, né, para mostrar a vocês. Deu uma travada aqui, vamos lá. Esses dados aqui são de municípios, né? Alguns municípios aqui do Rio de Janeiro. Repare que Petrópolis foi disparado, o município que, segundo o CEMADEM, registrou o maior volume de chuvas entre as 18h30 do dia 21 de março e as 18h30 do dia 22 de março. 223,6 milímetros é um volume de chuva para 24 horas extremamente alto. Claro, nós já tivemos volumes de chuva bem acima desse naquela região serrana, num curto espaço de tempo, 5, 6 horas. Já tivemos em determinados momentos chuvas de mais de 400, 500 milímetros no intervalo de 6 horas. Mas mesmo assim, 223,6 milímetros foi um volume de chuva extremamente alto, razão pela qual tivemos vários deslizamentos de encostas, infelizmente, né, alguns gerando vítimas fatais. Magé, nós tivemos 138 milímetros. Magé está aqui na Baixada Fluminense, né, no pé da serra. São Gonçalo, 111,6. Eu vi o núcleo de tempestade de São Gonçalo e conforme eu ia dando o boletim ontem, eu informava isso, que estava chovendo muito em determinados pontos da Baixada Fluminense. Repare que em Teresópolis o volume foi menor, 97,4, ou seja, menos da metade do volume de chuva registrado em Petrópolis. Angra dos Reis, 95, bem abaixo daquilo que era esperado, né? Esperavam chuvas acima de 300 milímetros lá em Angra dos Reis, ainda bem que ficou abaixo disso. Cachoeiras de Macacu, na região serrana, 88,8, um bom índice de chuva, mas também abaixo daquilo que estava sendo esperado. Aqui nós temos essa imagem para mostrar a vocês a previsão de chuva para o Brasil no dia 22, na verdade, né, do dia 21 do 3 de 2024, e a validade até o dia 22 do 3 de 2024. Repare que aqui no litoral norte de São Paulo e litoral do Rio de Janeiro e áreas serranas foram os pontos em que os meteorologistas previam maior volume de chuva, né? Em função dos fatores que eu expliquei. Maior temperatura da água do Oceano Atlântico do litoral sudeste, né? A disposição do relevo da Serra do Mar, contendo parte dessa umidade procedente do Oceano Atlântico. E também nós temos que acrescentar que vivemos dias muito quentes, né? Inclusive, né, de quinta para sexta-feira, quinta-feira estava fazendo um calor muito alto aqui no Rio de Janeiro, né? Estava um abafamento, e o abafamento é normal quando você tem uma frente fria se aproximando. Então, quando a temperatura ela se eleva muito rapidamente e cria aquela sensação de abafamento muito forte, é um indicativo
de aproximação de uma frente fria. Nós chamamos isso de aquecimento pré-frontal, ou seja, a elevação da temperatura que antecede a chegada de uma frente fria. Aqui nós temos, para que vocês possam ter ideia, a temperatura, no dia 21 de março de 2024, repare aqui, não pega todo o estado do Rio de Janeiro, apenas uma parte da região sudeste, mas repare que o ar estava muito quente, temperatura bastante elevada, aqui na região sudeste, na quinta-feira. Pena que não mostra aqui no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro a temperatura encostou nos 40 graus. E aqui você tem a temperatura no dia 22, quando você percebe pela tonalidade azul que o ar frio ele penetrou, a frente fria ela trouxe o ar frio lá do sul do continente, razão pela qual tivemos uma queda acentuada da temperatura, gerando um conforto térmico que estávamos precisando, porque eu tenho 65 anos e eu tenho dito que o calor tem feito muito mal. Não me fazia mal quando era novo, não, mas o calor agora me deixa numa situação de saúde meia precária. Então, eu já no início desse ano, voltando do trabalho, eu passei mal, pensei até que ia ter um infarto, um AVC, mas graças a Deus foi só um susto, foi fruto do calor intenso que estava fazendo na zona oeste do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro como todo, mas a zona oeste do Rio de Janeiro é muito quente, é a área mais quente do município do Rio de Janeiro. Então, quando eu estava me deslocando da escola para a estação do trem, eu comecei a passar mal. Cheguei na estação do trem, comprei uma água gelada, Em vez de beber, eu fui colocando a garrafa na nuca e no pulso, E isso foi me fazendo com que eu melhorasse um pouco. E depois, na viagem do trem, no ar-condicionado, eu fui melhorando. E graças a Deus, quando eu cheguei no Meia, eu já estava numa situação bem melhor. Então, moçada, eu espero que vocês tenham gostado desse encontro, E, havendo qualquer dúvida, deixa a sua pergunta aí na parte dos comentários, fortaleçam o canal, divulguem o canal com seus amigos, porque a ideia do canal Geogênio não é só gravar assuntos de atualidade, mas também temas que possam enriquecer a sua cultura e matérias que preparem os alunos para poder fazer boas provas, não só nas escolas, assim como nos concursos de vestibulares, militares e também concursos públicos que cobrem a disciplina de geografia. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?